Vamos ler Números 27. Engraçado que eu estava lendo essa passagem hoje. Lendo essa passagem por cá. O valente da vida. Só tem o valente da vida. Tem o valente da vida. Eu estava lendo essa passagem hoje. Acho que até a Aline falou comigo na hora que eu estava lendo. Lendo bem despreocupada. Qual o nome da irmã? Qual o nome dela? Amém. Glória a Deus. Podemos? E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Noa, Ocla, Mica, Tirsa e Macla. E puseram-se diante de Moisés, dizendo, de Eliezer, o sacerdote, e diante dos príncipes e toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Coré, mas morreu no seu pecado, seu próprio pecado, e não teve filhos. Porque se tiraram o nome de nosso pai no meio da sua família, portanto não teve filhos, dai-nos a possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou ao Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade fala retamente, certamente lhe dará posses, são de herança entre seus irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. Amém. Louvado seja Deus. Depois isso Deus não pode. Amém. O que ocorre, irmãos? Irmãs, né? Só tem Davi aqui como varão. Na época, né, as mulheres não tinham essa autonomia que hoje tem, né? Graças a Deus tem um tempo agora que a gente já tem autonomia, né? Consegue herdar algo sem precisar de homens para poder ter. Antigamente tinha que estar para poder tomar herança ou um irmão, ou um tio, ou que fossem homem, para poder cuidar daquelas mulheres. E Zelofeade só teve 5 filhos, não teve nenhum filho. Morreu no deserto, quase não se fala dele, né, na trajetória, na Bíblia. Bom, pelo menos que eu tenho encontrado, quase não se fala dele. Mas eu vejo algo interessante em Zelofeade. Por mais que quase não se fale dele, né, se fale mais das filhas, porque a partir delas, pela, né, insistência delas, foram direto e conseguiram reverter um legado que era só para homens, que antigamente não tinha, né? E através delas, o Senhor permitiu que esse legado mudasse. Glória a Deus. E eu vejo de uma forma, Zelofeade, ele deixou semente. Como assim? Se a gente parar para pensar, a semente da união das filhas, determinação, ousadia, intrepidez, ser honrada e justa. Por quê? Porque ele mostrou na semente dele, a atitude dele, tá? Que ele não estava com a congregação de Coré, ele não estava no erro com eles. Então, por que ele tirou a herança que pertencia? Só porque não tinha homem na família? Quer dizer, minhas filhas não fazem parte de mim?
E ele deixou, mesmo sem perceber, creio eu, assim, conjecturando, que ele lançou semente para as filhas. Olha, vocês não vai, né? Se for casar, se estiver viva até então, porque não tem homem, mas se unam, sejam determinadas, sejam ousadas, sejam honradas. Então, irmãs, eu vejo o seguinte: quais são as sementes que nós temos lançado? Será que nosso exemplo de vida tem sido semente boa? Nosso exemplo de vida tem passado para outras pessoas o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo? O que ocorre? Nessa trajetória dos refugiados que morreu no deserto e elas ficaram, creio eu também, mas mesmo a mãe, né, ela viva, e aqui não relata sobre a mãe delas, mas mesmo assim era mulher, também não tinha como também, né, chegar e ir além, né, porque era mulher na época. O que ocorre? Vou plantar uma semente para minhas filhas, para elas serem determinadas, porque pode vir o que vier, pode ser o que for, mas como diz o ditado, a união faz a força. Amém. Glória a Deus. Se você tiver um propósito, porque nós somos unidas para um propósito, ninguém está aqui por um acaso, está aqui por um propósito. Se esse propósito qual já faz uma diferença, imagine unidas para o mesmo objetivo, para a mesma função. O que não pode fazer? Se mudou a lei lá no Senhor de antigamente, Moisés teve que falar com o Senhor: não muda, elas têm direito. Imagine agora que nós temos a liberdade que nós temos hoje em dia de trabalhar, de fazer outras coisas, né? Exatamente. Imagine agora, se todas se unirem no mesmo propósito, imagine que o Senhor não possa fazer. Amém. Amém. Glória a Deus. Se todas estiverem em uma só união, um só pensamento, mesmo que cada uma daqui, né, tem a sua personalidade, tem o seu pensamento, mas espera aí, eu posso não concordar com a minha irmã nessa área, mas se eu não me unir com ela, como que a gente vai reivindicar algo que é nosso, algo que é direito nosso? Nosso pai morreu no próprio pecado dele. Antigamente, referente ao pecado, que, né, se fala na Bíblia aqui, relatando, mulher antigamente, quando não tinha filho, era amaldiçoada, né? Não pode cheirar e tal. E o homem, por não ter filho homem, podia dizer que até era um pecado, porque era o homem que provia, porque era o homem que herdava, né, as coisas para poder ter. E relatando aqui, morreu no seu próprio pecado. O que seria esse próprio pecado? Podemos conjecturar que seria não ter filho homem para não herdar a herança. Mas, o que acontece com o exemplo dele? Mesmo que eu não tenha filho homem, mas vocês podem se unir. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem ter um propósito. Com senso de justiça, se unindo, honradas no mesmo propósito, pode mudar. Mudou o legado do Senhor, imagina mudando o legado aqui da terra. O que a gente não pode fazer? O que nós não podemos fazer? Podemos muita coisa, lógico, debaixo da direção do Senhor. Debaixo da direção do Senhor, mas com o mesmo propósito. Não olhando o defeito do outro. Não olhando o jeito que o outro é. Mas espera aí, tem os seus defeitos, sim,
mas eu também tenho os meus. Mas se nós, mesmo com nossos defeitos, pegamos as nossas qualidades, vamos juntar e vamos adiante, marchando, dando força uma para outra, indo adiante. Aleluia. É isso que o Senhor quer. A gente não é santo, a gente está no processo de santificação. A gente não é santo. A gente tem, nossa, N defeitos. N. Então, para que olhar o defeito do outro? Não é mais fácil você chegar e falar assim, olha, não posso, que às vezes pode acontecer, acontece, não vou tampar o sol com a peneira. Poxa, fulana de tal, não fui muito com a cara de fulana de tal. Sei, não deu liga. Mas por que será que não deu liga? Por que será que o jeito de fulano de tal não te agradou? Será que era algo que você queria ser e não teve coragem de ser? Ou será que é o Senhor que está te colocando ali para mostrar para aquela pessoa que aquele jeito não agrada ao Senhor? E você ser exemplo para que aquela pessoa possa mudar o olhar e olhar por alto consumador. É o Senhor que mudar. Se eu mudar as minhas vestes, o Senhor pode mudar N coisas em várias pessoas. Então, eu deixo aqui. Vamos plantar semente. Vamos deixar legado nesta parte. E agradecer a minha amiga por oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.